Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Política. Você que está acompanhando a gente aqui no canal de O Tempo no YouTube, aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like e também compartilhe a nossa transmissão com aquelas pessoas que você sabe que gostam de se manter bem informadas. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o deputado federal do PT, Rogério Correia, ele que também é vice-líder do presidente Lula na Câmara. Tudo bem, deputado? Tudo bom, Adriana? Prazer, viu, estar de novo com você aqui no Café com Política. Prazer é sempre nosso, deputado, e é o momento da gente falar sobre questões relacionadas ao nosso estado, mas também questões relacionadas ao Brasil de uma forma geral. Queria abordar com o senhor hoje especificamente, que a gente está gravando esse Café com Política, Dia dos Atingidos por Barragens. A gente já tem, pelo menos o fechamento daquele processo em Londres, que diz respeito aos atingidos de Mariana, e agora a gente aguarda a sentença lá no Tribunal de Londres. Há um acordo, da Vale, algumas prefeituras que discordaram totalmente, falando que o acordo que a Vale estava propondo para as prefeituras não tinha como aceitar, porque eles não estavam de acordo mesmo, não era compatível com os prejuízos que cada cidade tinha para reparar. Queria que o senhor falasse a respeito disso, dessa dor, dessa angústia, muito tempo, de sofrimento e um problema sem resolução. Adriana, eu acompanho isso passo a passo, até porque eu presido a comissão externa das barragens na Câmara Federal, Câmara de Deputados e Deputadas. Então eu coordeno, é uma comissão grande, e a gente faz todo esse acompanhamento. E fui também relator da CPI do crime de Brumadinho. Eu não deixei de acompanhar isso. Desde deputado estadual já acompanhava também o crime de Mariana. Então primeiro uma situação lamentável, Hoje, aliás, é o Dia Internacional dos Atingidos por Barragem. É algo lamentável porque não foi um acidente. Aquilo ali, em todos os dois casos, foi uma tragédia criminosa. As empresas sabiam do risco de rompimento desse tipo de barragem, que agora está proibido por lei. Foi algo que nós conquistamos, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. Esse tipo de barragem não pode mais existir, que é chamado barragem a montante. E elas estão sendo todas desativadas. E eles sabiam do risco dessas barragens, não é de hoje isso. Para você ter uma ideia, eu sempre dou esse exemplo que nós vimos na CPMI, na CPI, eles tinham 30 segundos, as pessoas que estavam debaixo daquele refeitório, caso a empresa rompesse, para sair de lá correndo e percorrer em torno de 5, 6 quilômetros para entrar na rota da fuga. Ou seja, ninguém faz em 30 segundos 5, 6 quilômetros. Morreram todos. Então, esse risco que a empresa sabia e calculava não foi punido até hoje. Então esse é o primeiro ponto. Hoje é um dia de se pedir também que a justiça brasileira seja feita, que quem tem a responsabilidade seja punido, também as empresas. Mas é dia também de cobrar soluções. Hoje nós tivemos nessa sexta-feira uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa, convocada pela deputada estadual Beatriz Cerqueira, deputado Leleco e Bela, e eu participei junto com o deputado Padre João. E nós aprovamos também o conceito de uma lei dos atingidos de barragem, chama PNAB, Política Nacional dos Atingidos de Barragem. E essa lei trouxe muitos avanços nesse processo. Então a gente espera que o caso lá agora em Londres tenha também uma solução. Algumas prefeituras, muitas delas, preferiram não fazer o acordo aqui. Mas eu queria fazer uma ressalva que é apenas o acordo da parte que a prefeitura vai receber. Isso. Aquela parte que vem do Estado e da União, todos os municípios já recebem, independentemente da questão de Londres. Então o que os prefeitos estão esperando agora é uma decisão sobre o recurso no município. Os outros eles já têm direito com o acordo feito aqui. E já que o senhor falou também em Assembleia Legislativa, vou tocar no assunto do ICMS, porque o senhor também tem falado sobre esse assunto nas suas redes sociais, e há um projeto da deputada Beatriz Cerqueira para tentar retirar o ICMS de alguns produtos aqui no estado, e nessa tentativa dos preços caírem também dos alimentos, junto com essas medidas anunciadas pelo governo federal. O que o senhor espera desse projeto? Há espaço para negociar e para retirar esse ICMS? É uma saída para baratear? É uma saída, com certeza, uma saída imediata. A deputada Beatriz está de parabéns. Foi uma recomendação, inclusive, que o presidente Lula fez aos governadores. Ele zerou o imposto de importação de produtos alimentícios, vários deles, café, carne, farinha, enfim, vários produtos.
Isso vai já forçar o barateamento, ou seja, os produtos internos terão que também corresponder ao preço internacional. E zerando os impostos, esses produtos chegam mais baratos. Então, o produto que estiver caro aqui pode chegar mais barato de importação. Agora, os produtos que aqui no Brasil, eles já são zerados do ponto de vista de imposto federal. Precisa zerar também do ponto de vista dos estados, que é o ICMS. Carne, por exemplo, é 10% de imposto. Se o governo deixa de cobrar 10% na carne, mesmo que seja temporário, abaixa o preço em 10%. Então, estes preços que estão mais caros, ovos, por exemplo, pode sim o governo fazer alguma coisa. Infelizmente, o governo de Minas, o Zema, até agora disse que não vai fazer. Mas engraçado, quando era o Bolsonaro, ele aceitou fazer a redução do ICMS da gasolina. Então, me parece muito mais uma posição política e ideológica do Zema contra o governo federal do que realmente uma necessidade do caixa em Minas, que não está ruim do ponto de vista de arrecadação. Com isso, ele prejudica o povo. Então, eu vi o Zema dando uma resposta, mais uma vez atrevida ao presidente Lula, que trata Minas tão bem, e dizendo que a política econômica do Lula, o PIB que está crescendo, o emprego, é fruto de uso de anabolizante. Ora, ele podia também fazer uso de anabolizante neste caso e reduzir o preço do ICMS. Aí nós teríamos 10% mais barato. É claro que o papel do Estado é também intervir no sentido de ajudar o povo naquilo que está ruim. Então, o que ele chama de anabolizante, na verdade, é política pública. O Zema podia fazer um pouco de política pública. Então, essa crítica a gente quer deixar de público, e eu acho que o projeto da deputada Beatriz Cerqueira podia andar rápido lá na Câmara, porque para fazer essa redução vai depender depois do governo do Estado. O deputado não pode ele reduzir. Então o projeto da deputada Beatriz, ele autoriza que o governador faça a redução. Se aprovado o projeto, ele pode imediatamente fazer a redução em 10%, por exemplo, o preço da carne. E essa troca de farpas entre o governador, o presidente Lula, na visita do Lula aqui em Minas Gerais, foi uma situação constrangedora nessas duas visitas, uma situação que gerou uma repercussão muito grande, inclusive em nível nacional. Como que o senhor viu isso? Olha, infelizmente, o governador Zema, ele faz disputa de eleição sempre. Você não vê ele anunciar algo novo de política. O que o Zema anunciou novo de política em Minas Gerais? Que eu saiba, quase que nada ou nada. Agora é sempre a disputa política. Então ele escolhe alguém para ele fazer aí um debate e tentar, às vezes, no desgaste de alguém, ganhar algum tipo de voto. Mas isso não ajuda o povo. Então eu acho uma deselegância dele receber o presidente da República e iniciar com críticas em relação a governos passados, ao Partido dos Trabalhadores. Teve a resposta que mereceu, porque também não é possível que, vindo aqui, o presidente tenha que engolir os sapos de atrevimento do Zema. Então vamos aprender a fazer política com P maiúsculo. Em Minas Gerais tem tanto exemplo disso. Já dizia que em Minas Gerais que quem briga não são as pessoas, mas sim as ideias. Então o Zema podia ser um pouco mais mineiro e respeitar, a vinda do presidente e tudo que ele faz por Minas, e veio fazer bons anúncios. Ele veio fazer o anúncio da reforma agrária no sul de Minas, depois o anúncio também de aumento de oferta de emprego em áreas importantes de indústria, no caso de Ouro Branco e Betim, Gerdau e Fiat, muito bem recebido pelos operários e tudo. E veio recentemente o governo anunciar a 381, que vamos duplicar. É muito anúncio bom aqui para Minas Gerais. O dinheiro do metrô, que também está vindo do governo federal. O Zema podia ser um pouco mais agradecido, e fazer política mais com P maiúsculo do que com picuinhas. Deputado, o senhor falou bem esse encontro do presidente no sul de Minas, com os movimentos sociais, movimentos sem terra, trazendo a questão da reforma agrária na pauta, também o encontro com o operário, que de certa forma traz de volta, o presidente às suas origens, do chão de fábrica. Esse encontro é uma forma também de estar mais perto da base, de tentar reverter esses índices de popularidade que estão baixos, de acordo com as últimas pesquisas? Também, porque o presidente precisa agora mostrar o que foi feito. Então, o presidente tem dito que esse ano vai ser o ano da entrega, o ano da colheita. Muita coisa foi feita e agora inicia-se a oportunidade de entregar aquilo que nós construímos. Nunca é demais ressaltar que o governo Bolsonaro deixou o Brasil destruído.
Nós não tínhamos política pública nenhuma. O presidente Lula teve que reconstruir todas. Um exemplo disso é o PAC, que são obras de infraestrutura. As estradas não tinham absolutamente nada programado para elas. Nós estamos fazendo várias licitações para que as estradas sejam recuperadas e o presidente tem anunciado isso. Isso demora tempo. Então nós demoramos, por exemplo, a 381, 2 anos para poder acertar o edital e entregar agora com recursos para que ela ande. Mas estava parado. O anel rodoviário aqui em Belo Horizonte também, o presidente já está acertando isso com a prefeitura, então são obras que nós vamos anunciar agora da importância dela. Então o presidente vai viajar mais, vai fazer as entregas até para mostrar como é que nós estamos de fato reconstruindo o Brasil. Com isso eu creio que o presidente recupera essa popularidade. Tem o problema dos preços dos alimentos, o presidente está tomando também medidas. O que eu acho que um governo, sempre é bom que um governo faça, é obrigatoriedade do governo, é saber aquilo que não está bem e enfrentar o problema. Fugir do problema nunca é solução. Muitas às vezes fogem do problema. Se não é problema meu. Às vezes o presidente poderia dizer, o problema da caristia não é meu, o preço internacional, eu não posso fazer nada, é o preço do dólar, juros que estão aumentando no Banco Central, e é verdade isso. Mas o presidente quer fazer algo para que baixe os preços, porque as pessoas não podem sofrer com um preço tão alto. Então nós temos um aumento da renda do trabalhador, o aumento do emprego, o aumento do PIB, mas mesmo assim vai corroendo os recursos financeiros, a caristia. Então ele precisa atacar a questão da caristia, é o que ele está fazendo agora. Isso vai surtir efeito daqui a pouco e o presidente, claro, fazendo isso, ele tem também que anunciar o que fez. Preocupa o PT essa queda na popularidade? O PT está tentando se reestruturar, rever algumas coisas para tentar sair, né, vivo dessa crise, vamos dizer assim, já pensando em 2026, claro. Eu acho que tem duas questões. Uma que eu levantei, que é o governo agora mostrar que as coisas estão acontecendo, que durante 2 anos nós plantamos, que agora vamos fazer a colheita. E isso vão ser várias questões que o presidente vai vir e demonstrar isso por todo o Brasil. Já citei aqui de Minas, o caso de geração de emprego, crescimento de indústria, rodovias, terras, barateamento de alimento, a melhoria do programa do Bolsa Família, para mais famílias terem acesso. Agora o pé de meia, que nós corrigimos no orçamento, os alunos vão continuar recebendo, muita coisa será entregue. A segunda é uma disputa política na sociedade, porque a extrema-direita ela faz disputa ideológica o tempo inteiro. Então não mostra e não fez nada para o Brasil, mas aquela disputa ideológica que eles tentam retirar o que é essencial para o nosso povo e desviar o assunto. Nós vamos ter uma disputa agora que é a questão do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi marcado dia 25 de março, onde vai ser julgado se aceita ou não a denúncia feita contra ele por articular a tentativa de golpe, o principal responsável por isso. Ele vira réu, portanto, a partir de 25 de março. Isso vai ser uma disputa muito grande. Por que isso é importante? Diz respeito à democracia. Como que a sociedade brasileira vai se posicionar em relação a isso? É possível perdoar, como eles querem, e anistiar alguém que tentou tirar o direito de voto do povo brasileiro, que quis desrespeitar umas eleições, que não respeita urna eletrônica, não respeita, na verdade, o voto, a democracia? Como é que é a resposta disso? Nós assistimos agora recentemente o prêmio ser ganho pelo Ainda Estou Aqui, que mostrava o que foi o regime militar e a necessidade da democracia no Brasil. Esse debate também estará em curso. Eu digo porque o ex-presidente Jair Bolsonaro e os bolsonaristas em geral, eles têm uma estratégia de golpe permanente. É o golpe continuado, sempre é tentando dar instabilidade ao país e ao governo e com isso aproveitar e chamar setores autoritários a impor ao Brasil um regime que não seja democrático. Isso vai estar também em disputa. Eu acho que essas duas questões, o governo mostrando a que veio, mostrando a colheita, o que foi reconstruído, e também a disputa de mostrar
que é preciso derrotar o autoritarismo e ter uma vitória do setor democrático brasileiro. A reforma ministerial é uma alternativa também, né, para consertar, né, fazer ajustes ali em setores que não estavam atendendo às expectativas do presidente. A gente viu isso no Ministério da Saúde, com a saída da Anísia, a entrada do Padilha, que parece muito à vontade, né, já é um ministério que ele ocupava. A gente vê agora a entrada da Gleisi na Secretaria de Relações Institucionais, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas mudanças, sobre o que vem por aí também, porque a gente vê já especulações de algumas saídas, o Márcio Macedo, por exemplo, saindo da Secretaria-Geral, a entrada ou o retorno do Paulo Pimenta, talvez também, um grande aliado do PT, né? Um grande nome. Eu queria que o senhor fizesse, né, esse balanço dessa reforma ministerial. É um momento, sim, de fazer ajustes, é necessário fazer ajustes, e qual a expectativa desses novos nomes? Na verdade, você usou bem o termo, são ajustes, né, importantes. Primeiro você tem que ajustar ou fazer uma reforma na sua casa. Você não pode receber os outros com a casa atrapalhada. Então as pessoas falam, por que mexeu primeiro no PT? O presidente Lula precisava, dentro do Partido dos Trabalhadores, resolver isso até para que as novas mudanças que venham com os outros partidos já esteja engrenado o funcionamento do governo naquele que é o seu partido e as pessoas de confiança. Eu acho que no caso da saúde ele quer uma política mais de entrega e o Padilha tem muita experiência nisso. Hoje mesmo o presidente Lula já vai, é claro que é fruto do trabalho da Anísia, mas ele está indo em Sorocaba entregar ambulâncias para essa região sudeste todas, muitas para Minas Gerais inclusive. Então nós vamos ter uma política ofensiva na área da saúde do ponto de vista de fazer entregas. Padilha quer diminuir as filas, é um programa que também já vinha sendo construído pela Anísia, que é a diminuição de filas, principalmente para exames mais complexos e para cirurgias, que é um grande problema que nós temos. E outro que ele anunciou é a tabela do SUS, que os prefeitos reclamam muito que a tabela está defasada. O Padilha tem uma solução para isso. Então, acho que nós vamos dar uma mexida boa na saúde do ponto de vista da entrega. Isso não significa que a Anísia não era importante para fazer, nesses 2 anos, o papel que fez, inclusive da vacina. Ela sai daí com algo que é eterno, que é a vacina que nós vamos já usar ano que vem para dengue. A partir do ano que vem nós não vamos ter problema de dengue, mas nós vamos ter vacinas brasileiras, e isso foi um legado extraordinário da ministra Anísia. E, ao mesmo tempo, ele acerta a relação institucional com a Gleisi. Eles falam com a Gleisi Hoffmann. Mas ela é do PT, presidente do PT, exato. Nós precisamos de lá alguém que vai construir uma política de alianças mais ampla para o presidente Lula. A Gleisi foi a responsável pela política de alianças da última eleição do presidente Lula. É uma pessoa ampla, uma pessoa muito competente, bonita também, né? Eu digo também para não dar uma polêmica de que foi dado de maneira errada. Esse é um problema, porque Mas a Gleisi é muito competente. Ela é uma pessoa, assim, dentro da bancada do PT, adorada pelas posições que ela tem. Ela vai, com certeza, fazer com que essa relação com os outros partidos, como era na Câmara, seja ampliada. A gente tem muita confiança na Gleisi Hoffmann. E com isso eu acho que acerta uma boa política, né, para que a gente possa ter com esse partido. Agora, com certeza, o presidente vai olhar também a ampliação para outros partidos. Nesse caso da relações institucionais, não seria o nome do centro, do Centrão, um nome melhor ou não? É uma estratégia mesmo colocar o nome do PT? Eu acho que o presidente Lula acertou. O nome do PT para fazer articulação política com os outros partidos. Tem que ser alguém que ele confie e que já esteja com ele. Esses outros partidos serão agregados, mas às vezes em ministérios que vão efetuar políticas. Então é o próximo passo que eu acho que o presidente deve também estar pensando em algumas mudanças. Aí tem o caso do nosso Rodrigo Pacheco, o presidente sempre fala em ser o candidato ao governo de Minas, que espaço ele poderia ter nesse momento. Com certeza virão outros também, do PP, do próprio Arthur Lira. Vamos ver como que o presidente mexe agora nos outros setores. Mas para fazer articulação política, tem que ser alguém que o presidente sabe que vai fazer articulação política, que é aquilo que ele comanda, e por isso a Gleisi. Pela competência, além de ser bonita. Claro, o principal é a competência, né? E ela realmente vê uma pessoa também muito querida do ponto de vista político. Ela é muito hábil, ela dá atenção. Ela já foi lá na bancada, por exemplo, já reuniu com a bancada do PT, ontem à noite, e já está marcando com todas as bancadas uma reunião,
já está olhando a política também para a questão das prefeituras, governo de estado. Ela vai surpreender positivamente também pela amplitude. Agora, é uma pessoa que tem opinião. Eu gosto da Gleisi porque ela tem opinião. Ela não transversa. Ela amplia, etc., mas ela tem uma opinião política muito firme. E como presidenta do PT, ela precisava dizer aquilo que é a posição do PT. Sim. Agora ela vai dizer o que é a posição do governo. Mas ela sabe muito bem trabalhar isso. Eu falei da competência exatamente para me referir à declaração do presidente Lula, que gerou tanta repercussão. E eu, como mulher também, fiz até algumas críticas, porque quando a gente ouve, né, a questão de bonita e fala, foi só um elogio, foi uma brincadeira. Porque numa sociedade machista, a gente está acostumada a muito ouvir isso. É verdade. Né? E nem sempre a gente se sente muito confortável nesse cenário. Com razão. E eu acho que o Lula quis também dar uma resposta ao que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha falado 2 dias antes, que as mulheres do PT são feias e incomíveis. É um negócio tão asqueroso, né? Você também pode classificar uma mulher porque ela é comível ou incomível, imagina. Isso é só numa boca podre que aparece um negócio desse de Bolsonaro. E eu fico embestalhado como é que algum bolsonarista pode depois fazer uma crítica ao presidente Lula. Vocês, mulheres, e nós que somos feministas, temos que fazer mesmo. Agora, vou te contar, bolsonarista querer aproveitar disso com o presidente que eles têm, que desrespeita as mulheres de maneira asquerosa. Como desrespeita os negros, né? Que ele falou que negro estava sendo vendido por arroba, né? O negro, quantos quilos que o negro tinha, quantas arrobas ele tinha, se assemelhando, portanto, animal. Então, a gente não pode, às vezes, resvalar em algo, porque é preciso que a gente, nesse caso, tenha uma opinião correta sobre e são declarações que, às vezes, são dadas no momento em que assuntos importantes ficam de lado, né? Como, por exemplo, os programas que estavam sendo anunciados naquele momento. Aliás, um programa maravilhoso que é foi o crédito consignado. Crédito do trabalhador. Isso. Esse aí é muito importante, que ele vai atingir 40 milhões de pessoas que são MEI ou que têm carteira assinada, que podem fazer empréstimo com juros muito mais baixos e que tem também o aval como avalista, o fundo de garantia. Muita gente que já tem dívida maior pode migrar para essa com juros menor. E preços vão tender a cair, porque as pessoas compram uma geladeira e vai pagar depois, a cobrança de juros é muito grande. É muito melhor ela fazer o empréstimo e comprar a geladeira à vista. Então isso vai baixar, inclusive, a política de cobrança de juros abusivos que está tendo no mercado. Deputado, em relação a comissões, a gente tem para a próxima semana, né, expectativa já de definição das comissões, prerrogativa do presidente da Câmara, Hugo Motta, conversar com as lideranças e fazer isso da forma mais democrática possível. Te pergunto, isso está acontecendo mesmo? E qual a expectativa do PT em relação às comissões? Sei que o senhor pode estar na Comissão de Educação, presidir também a Comissão de Finanças e Tributação. Vejo que a educação já é uma área já conhecida do senhor, né? Uma velha conhecida, e a área de finanças, que é uma área importantíssima, porque diz respeito a várias questões, e principalmente o dinheiro que circula aqui no nosso país. Qual a expectativa para essa definição? Como é que está sendo a costura? Não é fácil uma costura dessa. O Partido Liberal, PL, ele tem as 2 primeiras escolhas. Depois o PT faz a 3ª escolha, o PL faz a 4ª e o PT faz a 5ª. Depois vem os demais partidos. Isso é pelo tamanho da bancada. Então o PL já vai escolher a Credem e também e tinha escolhido a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça tinha um acordo anterior. Então nós estamos tentando revisitar esse acordo e ele ficaria então com o Centrão, ou com o MDB ou com a União Brasil. Essa é uma polêmica. O PL então ficaria com a comissão da Credem, que é Relações Internacionais. Sim. Que nós colocamos um monte de sinões, porque ficaria com o Eduardo Bolsonaro, que tem ido aos Estados Unidos e tem defendido muito mais o Trump e os interesses dos Estados Unidos do que do Brasil. Como é que você entrega relações internacionais para alguém que está pedindo até intervenção no Brasil? Não sei se você viu isso, de o Bolsonaro dizendo que o problema do Brasil tem que ser resolvido externamente. E disse que havia um acordo, soltou uma fake news, que ele já tinha entregado isso para o Trump, a equipe do Trump, dizendo que havia um acordo entre Brasil e China para a construção de bomba atômica. É algo tão perigoso, e nesse período de guerras que nós estamos tendo, quando a política internacional está à flor da pele, você deixar uma pessoa irresponsável como Eduardo Bolsonaro e os bolsonaristas na relação internacional é muito ruim para o Brasil.
Mas eles têm o direito de escolha, nós estamos tentando fazer com que não fique com eles. Esse é um problema também. E também o PL quer pegar direitos humanos. É uma política que eles não têm em relação a direitos humanos, sempre tem uma relação com a questão de gênero, das mulheres, a questão de LGBT, que eles também não respeitam. Não respeita a política de combate ao racismo. Então, como é que se coloca direitos humanos para quem defende muito o critério da violência contra presos, etc. Então, é outro problema que o PL tem nos criado. O Partido dos Trabalhadores tinha feito a primeira escolha com a Comissão de Educação. E eu fui agraciado lá pelos companheiros do PT como nome ser escolhido para presidir a Comissão de Educação. Não perdi a esperança ainda, mas ela entrou também no outro processo de negociação por causa destes outros problemas. Uhum. E o PT precisa também muito de estar na Comissão Financeira e Tributação, que é onde vêm os principais projetos de economia. Estou torcendo para ficar na educação, mas se não ficar na educação, Finanças e Tributação seria uma comissão também que eu posso, via semana que vem, ser presidente dela. Torcei pela educação, mas Finanças e Tributação também é uma comissão boa. Orçamento consegue ser votado semana que vem? Orçamento está marcado dia 18 na Comissão Mista de Orçamento e no dia 19 no Congresso. Então, dia 19 a gente termina isso. É importante dar um recado aí para os servidores públicos também em relação ao orçamento. Ano passado, o presidente Lula fez, através do Ministério da Gestão, da Ministério do EC, um acordo com todos os setores do funcionalismo federal. Olha aí, Zema, a ministra conseguiu fazer um acordo com todas as carreiras federais, que são inúmeras. Fez com uma por uma, melhorou a carreira, reajuste, e agora, quando votar a LOA, a lei orçamentária, eles já vão receber o aumento e vão receber o reajuste para trás desde janeiro. Então nós precisamos votar isso. Estou chamando a atenção do Zema porque aqui é o contrário. Nada de reajuste para professor, nada de reajuste para segurança pública, nada de reajuste para servidor público. Não tem condições de um Estado ir fazendo com que o seu servidor e o serviço público se deteriore. E o que o presidente Lula fez com a ministra Esther foi resgatar, já fez 2 concursos públicos, fez um concurso público importante, já está marcando a data do outro, que agora são concursos nacionais unificados para todas as carreiras. Então é preciso recuperar o serviço público. Você ter uma política no Brasil, um país deste, com a Constituição que nós temos, e achar que só o setor privado é que dá conta do recado, você deixa o mais pobre sem ser atendido. Infelizmente, aqui em Minas Gerais, a visão é essa, é a visão do mercado e não das pessoas. Quando a gente fala em orçamento, é inevitável a gente não pensar em emendas. A gente precisa falar que foi um tema que, de certa forma, deu uma travada ali na caminhada da votação do orçamento. E ontem houve uma votação importante de uma resolução, né, que aprova aí regras para prestação de contas, né, para maior rastreabilidade das emendas parlamentares. No entanto, as críticas são de que os parlamentares, houve, né, uma tentativa de dar uma brecha nessa resolução para que os nomes não fossem obrigatoriamente divulgados, né? Apenas a liderança ou líder se colocaria ali, deixando alguns parlamentares numa posição mais confortável. Queria a opinião do senhor em relação a isso. Foi uma manobra? Foi proposital mesmo? Veio já do Senado, mas ela dá essa interpretação. Com certeza o ministro Dino não vai aceitar se a Câmara de Deputados enviar para ele sem o nome dos deputados. Isso ele já falou, eu não aceito, tem que ter transparência. Então, na hora de fazer a entrega dessa lista dos nomes, quais emendas, quem é responsável, terá que ter o nome do deputado, senão o ministro não vai aceitar. Então essa manobra, se é que ela for intencional, ela não vai ser bem sucedida. Eu acho realmente um absurdo e realmente se alguém quer esconder uma emenda que ele está colocando, é porque está com outras intenções ruins. Eu, por exemplo, quando coloco uma emenda, vamos dizer lá para Matozinhos, para Montalvânia, para o sul de Minas, né? Uma emenda boa para Belo Horizonte, para Contagem, eu quero saber que fui eu que fiz a emenda. Eu já pego os meninos da comunicação, faz um card, diz que foi 1 milhão de emendas para educação, para a área tal, para poder construir lá um ambiente mais favorável para os estudantes, né, um refeitório. Então você faz a propaganda da emenda que você fez. Se um deputado não quer colocar o seu nome na emenda, é porque ele não está querendo aproveitar realmente a emenda que fez. Eu acho completamente desproposital.
E acho que o ministro Dino não vai aceitar isso e tem que ir o nome do deputado, sim, que é responsável pela emenda, até para ter uma boa fiscalização. Em relação às eleições 2026, o senhor fica em Brasília? A ideia é essa, né? Vamos manter aí a candidatura ainda de deputado federal, né? Eu iria, então, caso seja eleito, para o terceiro mandato. E eu acho que ainda tenho a contribuir lá na Câmara. Fiz um primeiro mandato de oposição, o segundo agora com o presidente Lula. E a gente ainda tem o que aprender e muito ainda a construir. Estou satisfeito com os mandatos que tive experiências importantes, né? Eu fui, dentre outras coisas, relator da CPI de Brumadinho, desse caso que foi tão importante a gente resgatar para Minas Gerais, né? Em relação às denúncias que foram feitas dessas mineradoras. Eu fui candidato a prefeito também em Belo Horizonte, para mim foi uma honra agora como deputado federal. Faço parte da Comissão de Educação. Agora, se der tudo certo, presidir essa comissão, ou a Comissão de Fiscalização e Tributação. E consegui aprovar leis importantes. Aprovei uma lei que é chamada do Pró-Cerrado, de preservação do cerrado e dos frutos do cerrado, especialmente do piqui, que é também da área ambiental. Então, acho que tem ainda coisas para contribuir em Brasília. Vamos ver como é que o eleitor avalia. E aqui em Minas, como governador, alianças? Acho que aqui nós temos que, basicamente, ter uma boa aliança, sim. O nome é Rodrigo Pacheco ainda? A impressão que a gente tem é que o Rodrigo Pacheco está querendo ficar mais quieto. O presidente Lula está com expectativa, né? Já falou do nome dele várias vezes. Agora, eu sempre digo, o PT também tem bons nomes aqui. Nós precisamos ter uma definição disso mais rápida, até que, se for o caso, preparar outros nomes. Mas eu cito principalmente algumas mulheres muito empoderadas aqui. O caso da Marília Campos, que é a nossa prefeita em Contagem, ganhou agora no primeiro turno. A Margarida Salomão, uma grande prefeita, também ganhou em Juiz de Fora no primeiro turno, já na segunda eleição. Nós temos a Beatriz Cirqueira, que é uma guerreira nossa, professora, tem uma liderança no mundo social muito grande. A Macaé, ministro de Direitos Humanos. Só eu coloquei 4 mulheres que têm uma experiência grande e poderiam ser candidatas tanto a governo quanto Senado. Então nós não temos também uma ultradependência ao Rodrigo Pacheco. Claro, é vontade do presidente Lula ampliar, é necessário que faça essa ampliação, nós estamos abertos a isso. Mas é preciso dizer que não é por falta de nomes ou de projeção social. O partido está bem colocado aqui no Estado. O que a gente percebe também é a projeção do ministro Alexandre Silveira, né? Ele, quando vem e estando, mostrando, né, ser um aliado muito próximo também do presidente Lula, defendendo todas as políticas, ele é um nome também? Também, eu acho que fora do PT temos tanto Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado, um nome importante, senador por Minas Gerais, é muito querido também, muito amplo, pode ampliar para além da nossa base. E o ministro Alexandre Silveira também, que é um companheiro da gente de toda hora, né? Tem tido aqui uma fidelidade também ao presidente Lula, muito importante, e uma excelente atuação como ministro de Minas e Energia. Então, só aí nós já temos 6 nomes que eu citei aqui que podem ser resgatados para essa tarefa, né? Então, acho que também servido. Vamos esperar um pouco mais para essas definições. Deputado, sucesso, viu? Aí para esse ano, né? E também nas eleições de 2026, a gente acha que está longe, mas rapidinho, né? Chegam e as articulações começam bem antes, a gente sabe disso. Começa antes. Né? E esse ano, um ano tenso, né? Imagina, esse julgamento de Jair Bolsonaro, ele e mais 7 da cúpula que era do governo dele, né? Generais e tudo. Isso começa agora dia 25 de março. E eu creio que até setembro tem uma definição neste caso. Então, até lá, o mais provável é que a gente tenha Jair Bolsonaro preso. Por que preso? Porque as denúncias são para legislação criminal que vão levá-lo à prisão por um bom tempo. Pra você ter uma ideia, o cálculo que a CPMI fez é que isso daria 28 anos de cadeia. Fora o crime que ainda não está sendo julgado, mas já está denunciado, das joias, do chamado roubo das joias e da falsificação do cartão de vacina. Então nós vamos ter até setembro uma polêmica muito grande na sociedade brasileira. A gente precisa ter calma, tem que deixar o Supremo julgar. Eu vejo às vezes eles falar de anistia. Ora, primeiro tem o Supremo julgar. Como é que você atropela o Poder Judiciário e anistia algo que o Supremo está julgando?
Então, isso não existe, não vai ter. O Congresso não vai simplesmente atropelar o Supremo Tribunal Federal no julgamento que está fazendo. E eu acho que até setembro isso vai ocorrer. Eu já apresentei, inclusive, uma preocupação à Procuradoria-Geral da República para que tenha uma vigilância maior em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a gente escuta em Brasília é que há uma trama assim, de fuga, dele se evadir do Brasil, seja através de embaixada ou seja através da fronteira. Então acho que precisa tomar medidas, ele precisa estar, a Justiça, a Polícia Federal, atento e podendo agir para que isso não ocorra. Tem que ser julgado e fazer com que aquilo que for sentença seja respeitado em nome da democracia brasileira. Se a gente não respeita o processo democrático, vem depois outras ações que pioram ainda mais. Eu cito o exemplo de Juscelino Kubitschek, que foi quase cassado, quase deposto com golpe, perdoou o general que depois veio a ser o Castelo Branco, que deu o golpe em 64. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque perdoar golpista, ao invés de ampliar o processo democrático, piora na sequência. Se esse tema se estender até 2026, o senhor acha que pode contaminar as eleições? Acho que sim, acho que esse julgamento, setembro, outubro, ele tem um resultado, pelo menos, daqueles que chefiaram a tentativa de golpe. Acho que não dura mais que isso, então os resultados acho que saem esse ano. Você vê que a pressa está grande, né, do próprio Poder Judiciário para não adentrar no que vem. Assim que eles apresentaram a defesa, a Procuradoria-Geral da República já disse que a defesa não impede a denúncia e já imediatamente foi remetido para a primeira turma pelo ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Zanin já marcou para 25 de março o julgamento para ver se tornam réus ou se é anulado a denúncia. Provavelmente se tornarão réus a partir de 25 de março. Aí é o tempo mesmo do julgamento. Deputado federal Rogério Correia, do PT, ele que é vice-líder do presidente Lula na Câmara. Deputado, sempre muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez, tá? Obrigado, Adriana. Manda um abraço aí para toda a equipe aí do Café com Política. Sucesso aí na empreitada e nas eleições também, né? No ano que vem. Obrigado. E você que acompanhou o nosso Café com Política, meu muito obrigado. Você sempre acompanha o Café com Política inédito aqui todos os dias às 9 horas da manhã. Tem sempre um programa inédito para você. Você se inscreva no nosso canal, deixe seu like e também compartilhe a nossa transmissão. Até a próxima.